Eu sou Joaquim Braga Neto, você já sabe, Joaquim Braga Neto da EDS. EDS, que EDS? Estrada dos Sonhos. E você sabe que a Estrada dos Sonhos, até vou pedir aqui para a Márcia falar se o áudio aqui no Instagram tá legal. A EDS é 10 e é muito legal você estar aqui, porque hoje eu vou falar de herança. Uma herança que você tem direito. O som, depois bota o som aí, Márcia, se está legal. Para falar de herança, eu trouxe essa ferramentinha. Quem foi criança na roça sabe o que significa isso. Tem gente que chama de estilingue, atiradeira, bodoque, acho que na Bahia é assim. E o som tá ótimo, beleza? Então vamos nessa. Então, quem conhece quem viveu na roça sabe que isso aqui é uma tiradeira que é formada por um Y, né? E essa borrachinha que você coloca uma pedrinha aqui, as crianças malvadinhas gostavam de caçar passarinho com isso, maldades, né? Mas ainda faz parte da natureza humana. E eu vou voltar a falar disso daqui para falar do teu direito à tua herança. E é muito legal você estar aqui porque você, Creuza e Márcia, vão entender a importância disso. E para o negócio ficar ainda mais claro, antes de falar de herança, eu vou fazer aqui, saudade do tempo de professor, eu vou fazer aqui um gráfico, para ficar mais fácil de você entender. Um gráfico não, um desenho, para ficar ainda mais fácil de você entender como que você atrapalha o seu direito à sua herança. Então vamos imaginar, eu falei de um Y, né? Então vamos imaginar que aqui tem uma cidade. Essa cidade, ela vem por uma rua aqui. E aqui tem uma outra cidade. E essa outra cidade, ela vem por uma rua aqui também. Olha só que coisa interessante. E aqui está o Y aí se formando. A sua cidade. Parece até quem conhece ali, aquela Universidade dos Estados Unidos, Yale, tem um símbolo parecido com esse. Então vamos imaginar que essas duas cidades, que a gente depois vai falar que são muito mais, né? Mas vamos ficar só em duas. Essa aqui seja rica em tecno, equipamentos eletrônicos, TI, tecnologia da informação. E essa outra cidade aqui é rica em agro. E essas duas cidades, elas mandam para a sua cidade, aqui é você, tá? Elas mandam os elementos que elas produzem para cá. Mas suponhamos que o prefeito da tua cidade não goste do pessoal daqui dessa cidade aqui. E aí ele bota um monte de pedras no caminho para dificultar a chegada desses elementos, que é o agro, né? Poderia ser leite, laticínio, carne, bovinos, suínos, né? Aves e tudo isso. Então, ele não gosta, porque aqui é de um outro partido político, o partido dele não gosta. Então, ele começa a colocar barreiras. Mas, Joaquim, isso não existe, cara. Não existe, cara. Claro que existe. Desde que o mundo é mundo. Lá o caminho das Índias, quando bloquearam lá o caminho das Índias, e aí os navegantes fizeram a volta ali pelo Cabo da Boa Esperança, Cape Town, Cidade do Cabo, né? Lá na África. Então eram tormentas, eram tempestades, eles tiveram que dar a volta para conseguir chegar ao caminho das sedas.
Você tem aqui, mais recente, aqui, uns vão dizer que é por uma causa, outros por outra. Cuba. Tem aqueles carros velhos, aqueles carros ruins, e aí os políticos cubanos vão dizer que o problema é o bloqueio econômico que os americanos fazem. E o mundo o ocidental, né, o mundo capitalista, vai dizer que o problema é a política de Cuba. Então você vê que ali os carros ficam velhos, obsoletos, porque há um bloqueio que eu estou representando por essas pedras aqui. E eu coloquei aqui um monte de outros. A Ucrânia, agora. Então você tem o gás russo que alimentava, né, que aquecia os lares europeus, agora lá está no verão, mas daqui a pouco vem o inverno, o pessoal morre de frio, porque estão fazendo um bloqueio econômico com a Rússia, porque a Rússia está atacando a Ucrânia, então a Rússia está impedindo o gás dela, porque ela é rica em gás natural, de chegar nos países europeus. Então o pessoal está passando o maior sufoco no inverno, né? Quando chegar dezembro, janeiro, fevereiro. E a Ucrânia, que é um país riquíssimo em agro, né? em sementes e no agro em geral, os russos estão bloqueando para que os ucranianos não levem, já que está havendo um bloqueio econômico contra o Putin, né, contra os russos, então o Putin também bloqueia os navios. Então isso sempre aconteceu e continua acontecendo até hoje. Tem uma história aqui da cidade do interior, talvez a Creuza possa esclarecer isso para a gente, que é o seguinte: uma cidadezinha aqui que eu praticamente nasci lá, Pati do Alferes, dizem, né, isso, sei lá se isso é verdade, mas eu vou colocar só a título, não leva isso em consideração não, porque eu não sei se é verdade, que os comerciantes da cidadezinha, e daqui de Miguel Pereira também, que é onde eu me encontro hoje, eles tinham medo que o acesso para uma cidade grande aqui do lado, que é Petrópolis, a cidade imperial, onde morou a corte, né? Onde Dom Pedro, por isso o nome deles lá. Enfim, tem uma estradinha que ficou anos e anos, estrada de terra, e dizem as más línguas que os comerciantes não queriam que aquilo ali fosse asfaltado, porque senão o povo da cidade de Patim e Miguel Pereira ia comprar lá em Petrópolis. E aí eles não estavam querendo. Aí o pessoal argumentava, não, mas o pessoal de Petrópolis vem para cá também. Ah, mas lá tem muito mais produto do que aqui. Então essa ideia de estrangular isso daqui acontece. E se isso acontece aqui, na sua cidade, vamos dizer, você é o prefeito ou a prefeita da sua cidade. Então, se você fala assim, eu não gosto desse cara aqui porque ele é de outro partido, então o teu pessoal aqui vai ser magrinho. Ah, mas esse aqui eu gosto. Tudo bem, ele passa TI. Então você vai ter um bom celular aqui na mão. Mas comida mesmo você vai ser magrinho, porque você não quer que esse pessoal daqui forneça produtos para cá, porque você não quer enriquecer aquele pessoal de lá. Pô, Joaquim, esse papo é estranho. Cara, eu estou dizendo isso para você porque você faz isso. Claro que eu não faço, faz, eu vou te dizer agora. E é daí que eu vou pegar esse exemplo aqui da forquilha, que ela está aqui nesse negócio, e vou falar para você da sua herança. Lembra que eu falei da tua herança? E é sobre isso que a gente vai falar hoje? Muito bem. O que isso tem a ver com a tua herança? Bom, normalmente, quando a gente fala em herança, a gente fala em hereditariedade, a gente está falando de genética, né? Os genes que você recebeu. Você estava pensando que a gente ia falar de dinheiro. Você está certo, a gente vai falar de dinheiro. Então, a gente pensa que a hereditariedade ela se resume apenas aos genes que eu recebo da minha família. E aí eu vou pegar esse lado aqui.
que é a minha mãe, né? A forquilhazinha está escura. Esse lado aqui é da família da minha mãe e esse lado aqui é da família do meu pai. Então, é uma árvore genealógica que eu estou fazendo aqui. Então, nessa família aqui, eu recebo os genes dessa família, realmente. Eu recebo, que são os genes da família da minha mãe, estão aqui em mim. Então, dos meus avós maternos, bisavós maternos, trisavós maternos, tetravós maternos. A gente chama de tetravó, mas não sei se essa palavra existe, não. E aqui tem o pessoal do meu pai. O meu pai, os meus avós paternos, bisavós paternos. E aí vai indo lá para cima. E aí é interessante que o que eu sou quem aqui nesse exemplo? Eu sou esse pedaço aqui. Eu herdei toda a genética da família do meu pai e da família da minha mãe. Eu estou falando de corpo. E eu estou aqui, né? Eu sou essa parte aqui. Então eu recebo uma carga genética muito grande. E o brasileiro é um povo bastante miscigenado, né? Então a gente tem aqui africanos, matrizes africanas, matrizes europeias, alemães, espanhóis, italianos, japoneses, aí, asiáticos, né? A gente é um povo rico e nós temos uma genética riquíssima, riquíssima. E a gente nem dá muito valor para isso. Mas não é só a genética. É importante você se dar conta que não é só a genética, porque o que eu recebo da família dos meus avós paternos e avós maternos, vem uma cultura também. Então, se eu pegar a minha avó materna, ela nasceu em 1890. Eu já sou meio coroa, eu sou de 58. E eu ia na casa da minha avó toda terça e quinta, que eu estudava francês lá perto da casa dela, no Colégio Pedro II. E final de semana eu ia direto. Ela morava numa casa, eu morava em apartamento, eu adorava ir para a casa dela, porque pô, ali tinha fruta, tinha pé de carambola, tinha galinha, tinha cachorro, era um espaço aberto. Eu adorava ir na casa da minha avó. A minha avó nasceu em 1890. Agora você vê, em 1914 começou a Primeira Guerra. A minha avó tinha 24 anos. E nessa altura ela já devia ter uns 8 filhos. Ela teve 15 filhos, a minha avózinha. E eu convivi com ela. Ela nasceu em 1890. A Primeira Guerra acabou em 1918. A minha avó tinha 28 anos. Logo depois veio a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1936. A minha avó tinha 46 anos. E acabou em 1945. A minha avó tinha 55 anos. E nessa altura ela já tinha tido 15 filhos. 5 ela perdeu. 5 filhos. Imagina a dor dela. E o meu avô era aquela pessoa bem rude. Queria saber de resguardo, não queria saber de nada. Ela tinha parido lá um filho e ele já estava fazendo outro filho, era um atrás do outro, ele não dava descanso para a velhinha. E era uma pessoa mais rude. E naquela época, eles eram pobres. A família paterna, que veio daqui, desse lado de cá, é uma família rica de bens materiais. Então, todos os meus tios foram formados, né? Mas a minha avó não. E aí tem todo o sofrimento. A minha avó paterna, eu estou botando aqui do lado de cá, ela morreu cedo. E aí o meu pai foi educado num colégio interno. Não só o meu pai, outros irmãos dele também. Então eles sofreram. Colégio interno, eles acordavam 4 horas da manhã, tomava banho frio. Na época, o Colégio São José, ali na Tijuca, quem conhecer, vai lá, quem não conhece, vai lá, existe até hoje. Meu pai estudou lá. Eu estou querendo mostrar para você a dor que eles passaram. Falando da guerra, em 1945, acabou a Segunda Guerra, minha avó tinha 55 anos. Aquela filharada já tinha neto. A minha avó teve neto
mais velho do que o filho dela, que foi minha tia Cleusa. E uma prima teve um filho depois da minha avó. Então, era muita gente, era uma família enorme, né? Então, agora você imagina o sofrimento daquela velhinha, e olha, era uma luz, tá? Eu estou falando de sofrimento, mas ela era uma iluminada. E ela criou todos os 10 filhos, porque 5 foram morrendo ao longo dos anos, e ela sofreu, mas ela sempre tinha uma mensagem. Eu me lembro que eu era moleque, eu duvido, se fosse tempo de hoje, que eu ia sair da casa dela sem R$ 5 no meu bolso, R$ 10 no meu bolso. Ela sempre dava aquele dinheirinho. Eu adorava. Moleque, né? Criança, 10 anos. Aquilo ali era o dinheiro que eu ia comprar uma bala, um chiclete, sei lá o quê. Aquelas coisas. Então, é essa cultura que eu estou passando aqui para você. Isso eu herdei, essa dor, esse sofrimento. Eu estou falando só da minha avó. Eu convivi com ela em 1890. Ela nasceu em 1890, eu convivi com ela até os meus 15. Não, eu já era estudante de psicologia, até os meus 20 anos eu convivi com a minha avó. E aí ela veio a óbito, né? Morreu já com 94 anos. E ela cuidava da minha tia, que era, né? Minha tia devia ser uns 20 anos mais nova do que ela. Então, essa bagagem, essa cultura, essa experiência. O meu avô foi um industrial. E ele perdeu a esposa cedo, não casou de novo. E ele tinha 8 filhos, meu pai e mais 7. Então era uma luta que ele tinha, e ele tinha indústria. Ele era um cara muito rico, era uma pessoa seríssima. Ele que comprou esse sítio aqui em Partido Alferes, onde eu vim morar depois. Então é uma pessoa que teve... Meu pai, ele foi morar no colégio interno, e a vida dele não foi uma vida fácil. Então, eu estou pegando aqui recente. Meu pai, minha mãe nasceu em 1930, ela hoje está internada, tadinha. Com 93 anos feitos. 93 anos. Ela está lutando pela vida dela, está numa fase difícil da vida dela, né? Ela está, né, já pensando em ir embora, lógico, né? E Deus é que sabe o que é melhor para ela. Mas minha mãe está viva, ela tem 93 anos. Essa história, ela não está só no meu sangue, essa bagagem está na minha alma. E isso que você tem aí é a mesma coisa. Você tem a sua família materna e a sua família paterna. E você recebe não só uma carga genética, mas uma carga cultural e uma carga de luta. Porque para você estar aí, Vivinha da Silva, assistindo a live do Joaquim, os seus ancestrais lutaram muito, muito, porque a vida da gente hoje é uma vidinha fácil. Estou aqui na minha casinha, falando contigo, aqui de live, de 2 celulares aqui na minha frente, falando com você. Você nem precisa sair de casa para estudar alguma coisa. A minha avó, em 1890, vamos botar em 1890, no ano de 1900, ela tinha 10 anos, ela tinha que pegar lenha no mato, tinha que pegar água no poço. Não tinha micro-ondas, não tinha air fry, não tinha nada disso. Era uma vida dificílima, dificílima, dificílima. E ela sobreviveu, e a luta dela, ela está aqui em mim. E a luta da sua avó, você teve uma avó. Você teve um avô, aliás, um não, 2. Porque os seus avós maternos fizeram sua mãe, e os seus avós paternos fizeram seu pai. E assim vai indo até Adão e Eva. E nessa árvore genealógica, você não tem só gen, não é só uma bagagem genética que você herdou. É a luta dos seus ancestrais, dos seus antepassados. E aí é que agora eu cheguei. Onde você fica mais um pouquinho, que eu vou dizer agora é isso aqui, ó. Tá vendo essas pedrinhas? Eu não sei se dá para ver, dá, né? E dá.
Você coloca isso. Porque se você quer ter a sua herança, porque você fala, não, a família do meu pai não me representa, apenas a família da minha mãe. Quando você fala que a família do teu pai não te representa, porque eu não gosto do meu tio, porque meu tio prejudicou meu pai, e depois ele veio e me prejudicou também, então eu matei esse lado aqui da minha família. Quando você mata, não, mas tem um outro tio lá que eu gosto, que antigamente as famílias eram grandes. Então você coloca um monte de pedra para formar você. Esse aqui é você. Você fala assim: não, eu não quero receber o agro aqui. Eu me identifico mais com o técnico. Mas sem a comida, você não vive. Quando você. Eu vou te contar um segredo, que é muito importante. Guarda essa, anota. Você não nasceu nessa família por acaso. Deus, você quer acreditar em Deus, ou em quem você quer acreditar, cara, se você estudar as partículas subatômicas, você vai ver que tem uma organização ali. E as galáxias, você vai ver que é tudo muito perfeito. Como que pode, desde o micro do micro do micro, ser tão perfeito, até o macro, as galáxias, os planetas, as estrelas, as constelações, é tudo muito perfeito. Como é que esse cara que construiu as partículas subatômicas, agora a gente está falando aí em computador quântico, esse cara que construiu isso e construiu as galáxias, como é que ele ia errar tão grosseiramente de deixar você nascer você vir uma perna, uma parte da sua árvore genealógica ser de pessoas ruins? Cara, por piores que sejam as pessoas daquele lado da sua mãe ou do seu pai, não importa, elas lutaram. E se não fosse a luta delas, você não estaria aí. Então, você é o resultado da luta. Um lutou errado, um lutou muito, o outro roubou, o outro chutou, o outro foi mal, o outro foi egoísta. Isso tudo faz parte da vida da gente. E a gente não está aqui para julgar ninguém. Quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Eu estou cheio de pecados. Como é que eu vou? Cara, o que eu conheço mais perto de mim é a família da minha mãe e do meu pai. Eu fiz um resumo aqui para você. Cara, a luta deles, uma luta fantástica. Para eu estar aqui agora, falando com você, eu só estou aqui agora porque, tanto da parte da minha mãe como da parte do meu pai, houve luta de todos, dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus trisavós, tetravós, pentavós, hexavós e por aí vai, até Adão e Eva. Então, são lutas. Você está vendo aí a Ucrânia, o que está acontecendo. Você está vendo em Mauai, acho que é isso, agora eu não me lembro, a praia do Havaí. Parece uma guerra aquilo que está acontecendo lá. Olha o sofrimento. Você que está aqui assistindo a minha live, você atravessou uma pandemia. Quantas pessoas morreram da tua família? Quantas? Você venceu. A gente sofre porque a gente perdeu entes queridos nessa pandemia. Mas a gente sobreviveu. E essa luta, né, para não, vou botar máscara, eu vou tomar vacina, eu vou fazer isso, eu vou me preservar, eu vou evitar ambiente aglomerado, foi graças ao nosso esforço, só a gente sabe. Há pouco tempo atrás, peste bubônica, a peste espanhola, a gripe espanhola, foi agora. Os ucranianos, eu vi uns ucranianos chegando aqui no Brasil. Cara, uma médica, acho que foi Globo, não, como é que é? Não sei o que, espetacular, do domingo da Record espetacular, sei lá o quê.
Domingo Espetacular, acho que é isso. Eu vi lá ucranianas chegando com a família, refugiados. Eles sobreviveram. A gente viu tristes judeus indo para campos de concentração. Meu pai era vivo, minha avó era viva, minha mãe era viva. Minha mãe é de 1930, a guerra eclodiu em 1936, foi até 1945, minha mãe tinha 15 anos. Judeus morrendo em campos de concentração, câmaras de gás. Hoje você vê incêndios, você vê tanta tristeza, tanta dureza, e a gente está sobrevivendo a isso tudo. Então, essa bagagem não é só a bagagem genética, que no caso de nós aqui brasileiros, só não tem uma carinha de alemão, eu tenho descendência alemã. Joaquim Fernandes Braga Neto, eu tenho descendência portuguesa. Eu tenho uma descendência, eu tenho um pezinho na África também. Eu sou rico geneticamente, eu sou riquíssimo em termos de luta, de sobrevivência dos meus ancestrais. Para eu chegar, e eu não estou nessa família por acaso. Eu nasci nessa família, foi Deus que me colocou ali. E depois ele manda o filho dele para cá, tal do Jesus Cristo, ele fala amar ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de tudo, sobre todas as coisas. Então, o próximo é teu irmão, é teu tio, é teu pai, é teu avô. Ah, não, mas o meu tio não. Quando você fala o meu tio não, você seca esse pedaço da árvore e você se torna mais pobre. Você está abrindo mão de uma herança. Não, mas aquilo ali que ele tem, Deus me livre eu ter aquilo dentro de mim. Não é aquilo. Quando você nega, é como o prefeito dessa cidade aqui, que não gosta desse, ele nega. Então ele deixa de receber coisas boas, porque ninguém é tão ruim que não tenha nada de bom para oferecer, e nem ninguém é tão mal ou tão bom que não tenha nada a receber. Ninguém é tão bom que não tenha nada a receber, e ninguém é tão ruim que não tenha nada para dar. Então eu quero. Ah, mas ali tem umas laranjas que eu não gosto. Tudo bem. Ah, eu sou vegetariano, eu não quero os frangos, as granjas de porcos. Ah, tudo bem, mas eu quero que venha para a minha cidade, porque eu não como, mas o meu vizinho come. Quanto mais aberto esse canal aqui tiver, mais rico vai ser a minha cidade. Quanto mais eu me abro, quanto mais eu amo a minha família, e aí, se vem de cima para baixo, você vai gerar, você vai ser, se você é mulher, e vai gerar um filho com um gameta masculino do seu marido, vai vir a sua descendência, que vai seguir esse fluxo. E eu quero que o meu filho receba tudo de forte que vem de lá de cima. Essa é a ideia. Então, e outra coisa, né? A gente está falando aqui de um monte de situações difíceis que nós estamos passando no mundo atual. Pô, mas os nossos avós, essas situações foram muito piores. 2 guerras a minha avó atravessou. 2. Pô, tu já pensou o medo? Então, é a parte... E a coragem de eu vou sobreviver. É um medo porque o filho podia ir para a guerra, ela podia morrer, não tinha comida para ninguém, era aquela dificuldade. E aí a força de luta que eles tiveram para sobreviver. Então, você tem uma bagagem física, biológica, material. Você tem uma bagagem psicológica, que é a luta de enfrentamento que eles tiveram para sobreviver e chegar até você. Você tem uma bagagem social dessa árvore genealógica em cima de você, riquíssima. Para você chegar, não, eu não quero, eu não amo aquela pessoa. Você tem que amar para baixo e tem que amar para cima. E aí você se enriquece.
Quando você compreende que a maldade que eles fizeram é porque eles não tinham como fazer melhor, você os perdoa. E quando você os perdoa, você ama a sua família materna, independente dos bandidos, drogados, do que tenha na tua família materna. De quem sacaneou, não sacaneou, não importa. Você não está aqui para julgar ninguém, você está aqui para amar. E aí você se enriquece, você recebe mais. Essas pedras saem do teu caminho. E você passa para o teu filho, para a sua descendência, você passa uma força muito maior, porque você recebeu tudo de bom, né, que vem da parte materna e paterna. Você entende que você não está nessa família por acaso e que é o seu dever amar a tua família. Esse é o teu dever. Independente, deixa que eles vão prestar conta com Deus, não é contigo. Olha para o lado bom. Eu vou no supermercado, tem um monte de porcaria lá no supermercado. Cachaças, conservas, compotas, sei lá o quê, um monte de fandango, sei lá, eu não pego, não vou botar no meu carrinho. Mas eu pego frutas, legumes, cereais, verduras, laticínios, eu como leite, queijo. Você escolhe, mas eu amo o supermercado. Não, mas eu detesto porque vende cachaça, porque vende coisas do mundo. Não compra, pô. Não compra. Eu amo o supermercado. Graças a Deus que tem o supermercado. Mesmo tendo as coisas que eu não compro. Eu preferia que não tivesse cigarro no botequim, cachaça. Eu preferia, mas tem. E eu amo os donos de botequim, os empreendedores, até as pessoas que usam, que estão no vício. Eles vão sair daquilo. E a gente não é melhor do que ninguém. Então, para a gente fechar o nosso papo, que a gente já está indo longe, eu fico imaginando aqui assim, né? Se tem, né, projetos, olha só, vou jogar para lá. Vou. Será que eu vou pegar mais um aqui? Deixa eu ver se tem um. Tem uma branquinha aqui. Ah, depois eu tenho que achar, hein, Joaquim? Tá vendo? Isso aqui é a tampinha da caneta. Vou jogar para lá, ó. Cara, vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e filhas da ânsia da vida por si mesmas. Gibran Khalil Gibran. Vós sois o arco na mão do arqueiro e eles são flechas vivas. Então você vai lançar o seu filho. E eu quero que meus filhos eles saiam com o máximo de bagagem física, psicológica, de luta, de vitória, de força, porque nós somos vencedores, como diz aí, acho que é Paulo de Tarso, mais que vencedores, porque nós estamos aqui. Então, uma bagagem genética rica, uma bagagem psicológica rica, porque nós somos vencedores, uma bagagem social rica, porque eu aceito a minha família e eu quero amá-los a todos e eu quero gerar meus filhos de uma forma legal e quero que os meus projetos vão longe, como essa pecinha aqui, ó. Sou ruim nisso. Também eu estou com medo de ter um vidro lá atrás, estou com medo de quebrar aquilo ali. Eu não sou besta nem nada. Então, para que eu tenha mais força dentro de mim, eu tenho que receber o máximo. E eu tenho que amar, eu tenho que abrir esses canais para receber. Aqui no exemplo é tecnologia e agro, mas a gente podia falar de indústria, de laticínios, de confecções, de empreendedorismo, de cursos de educação, de hospitais. Eu quero receber, eu quero tudo. Eu quero ter acesso a tudo. E essa é a minha dica para você hoje. Não abre mão da tua herança genética de força, porque você está aqui, porque você venceu, desde, né, o espermatozoide do papai, que foi lá no óvulo da mamãe, e ele já era um vencedor, e a gente está aqui porque a gente continua vencendo. Então eu quero essa força e quero também, né,
a força social para eu estar junto aqui contigo, para a gente vencer nossas lutas juntos, porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. A gente até vai, mas vai pouco. E espiritualmente, quem divide é o inimigo. Eu quero estar junto, não com o inimigo, né? Mas eu quero ser uma pessoa que agrega, que congrega, que promove a concórdia. Discórdia, não. Essa era a minha mensagem para você hoje. Tem uma galera grande aqui, mas foi muito bom falar aqui com vocês. Gente, um beijo grande. Amanhã, 8h08, você já sabe, eu estou aqui. Bate um pontinho aí na live, nos comentários, bota um pontinho que você vai ajudar esse vídeo ir para mais gente. E você, se você tem alguém aí na tua família que tem problema de família, eu não gosto desse, eu não gosto daquele, eu não falo com esse, eu não falo com aquele, manda compartilha essa live aí que vai ficar no Instagram, no Facebook, no YouTube, nos meus canais, para essa pessoa entender, abrir um pouquinho a cabeça dela que ela está fazendo errado. Eu não falo com esse, eu não falo com aquele, eu não gosto desse. Compartilha com essas pessoas. E amanhã a gente está aqui mandando uma outra mensagem. Muito obrigado pelos coraçõezinhos. Fiquem com Deus. Valeu, Leíse, olha ela aí.